Então vamos passar então para a palavra, queridos. Hoje nós vamos ministrar aí a palavra que está na sua revista. E o título da mensagem é Realinhando Prioridades. Então o tema é Realinhando Prioridades. Amém, queridos? Como os irmãos devem lembrar, nesse mês de dezembro, por algumas ocasiões, nós pregamos aqui a respeito do livro de Daniel. Lembram disso? Ninguém lembra? Então diga amém. Lembra que você não veio para cá assistir um culto. Você veio prestar um culto ao Senhor, amém? Então preste atenção, participa, enche seu coração de fé, para que você possa ser alimentado pela palavra de Deus, amém, queridos? E nós pregamos aqui, falando a respeito das profecias de Daniel, que o povo de Deus esteve cativo lá na Babilônia durante 70 anos. Só que nós falamos também a respeito das profecias das 70 semanas, que Deus revelou para Daniel, que Deus iria tirar o povo lá do cativeiro, ia fazer com que eles voltassem para a sua terra, e lá eles deveriam reedificar a sua cidade e também o templo, amém? Lá em Esdras, capítulo 1, não está aí na sua revista esse texto, mas você pode anotar. Lembra que eu sempre falo para os irmãos, traga uma caneta. Eu sempre falo alguns versículos a mais aí para você anotar aí na sua revista. Então, Esdras, capítulo 1, versículo 1, projeta para mim, por favor, irmão. Deixa eu ler alguns versículos com você, lá em Esdras. Porque aqui foi quando Deus levantou o rei Ciro para liberar o povo, para voltar para a sua terra natal. E lá diz assim, olha, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão, ou fez proclamar, anunciar por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado. Afora as dádivas, as bênçãos voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Amém, meus irmãos? Então houve uma direção para que fosse reedificada a cidade e também o templo. Essa foi a direção que Deus tinha revelado por meio lá de Jeremias, que depois do cativeiro, depois reafirmou por meio do profeta Daniel, e aqui Ciro, ele está colocando em prática aquilo que Deus prometeu: edifiquem a casa do Senhor, Deus de Israel. Só que, passando o tempo, ao retornarem do cativeiro, o povo de Deus, por algum motivo, pararam de edificar a construção do templo. Ali houve um levante do inimigo, e por causa de ameaças do rei Dário, que foi o sucessor de Ciro, eles pararam de edificar o templo. Parou-se a obra. E essa ordem de paralisação, ela foi feita por causa de calúnias. Porque quando eles começaram a edificar os alicerces do templo, os seus inimigos se levantaram e escreveram para o rei mentiras a respeito do povo de Deus. Inventaram calúnias, mentiras, mas o rei acreditou nessas mentiras e decretou que a construção do templo fosse interrompida. E basicamente eles falaram: ó rei, esse povo de Israel é um povo custoso, eles estão reedificando a cidade, o seu templo, e quando eles completarem ali a obra, eles vão deixar de pagar imposto e vão se rebelar. Isso está escrito lá em Esdras capítulo 2. E por causa disso, o rei acreditou nessa mentira e mandou parar a construção. E a Bíblia diz que essa obra permaneceu interrompida, parada, por 12 longos anos. E durante esse período, a casa de Deus, ali o templo, foi negligenciado. E cada um do povo, cada um dos israelitas passou a dedicar-se aos seus próprios negócios, às suas próprias construções, às suas próprias casas. Lembra que eles saíram do cativeiro
e voltaram para Jerusalém. Jerusalém estava destruída, e a ordem de Deus é que eles edificassem a cidade e também o templo. Mas por causa disso, eles pararam a construção do templo e passaram a dedicar-se apenas à construção das suas próprias casas. Então, nesse contexto, que eles estavam ali focados nas suas próprias casas, né, eles adiavam a construção do templo, deixando sempre para depois. Então, Deus levanta um profeta chamado Ageu e exorta eles a continuarem a edificação do templo. Por isso, abre lá em Ageu, projeta para mim Ageu, capítulo 1, versículo 1, por favor. Então, nesse contexto, Deus levanta o profeta para confrontá-los. Porque a visão de Deus, que Deus tinha dado para eles, é que eles deveriam edificar o templo, amém, meus irmãos? Deveriam edificar a casa de Deus. Deveriam ali colocar como prioridade a edificação do templo. Mas quando eles voltaram para a cidade, eles deixaram de fazer isso. E passaram a cada um cuidar dos seus próprios negócios. Interessante que a primeira coisa que eles começaram ali a edificar, quando eles voltaram para a sua terra, foi o alicerce do templo. O alicerce ali, o pátio, simboliza e aponta para o altar de sacrifício, que logicamente aponta para a cruz de Cristo. Porque toda obra que nós fazemos, o fundamento é a cruz de Cristo, amém, meus irmãos? O Senhor Jesus é o nosso alicerce, e nós devemos fazer isso. Só que eles, uma vez que eles pararam ali no alicerce, e não continuaram a edificar a obra. Vamos ler lá em Ageu, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, olha, no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor. Aqui fazendo as contas, dá 12 anos depois que eles pararam de construir. Por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, e olha o que o Senhor diz para eles. Versículo 2. Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deveria ser edificada. Ou seja, eles estavam ali cuidando das suas próprias prioridades, mas esqueceram e paralisaram o trabalho da edificação do templo. E pensavam cada um consigo mesmo que aquilo deveria ficar de lado. Não chegou o tempo ainda da casa ser edificada. Mas foi nesse tempo que Deus levantou o profeta para que o povo pudesse realinhar as suas prioridades. Amém, meus irmãos? Ageu, ele foi levantado, né, enviado ao povo de Deus em Jerusalém para poder exortar eles a continuar a edificar a obra de Deus. Amém, queridos? Por quê, pastor? Porque os israelitas estavam usando o decreto do rei como desculpa. Estavam usando ali, o rei mandou parar. Só que essa paralisação demorou 12 anos. E eles esqueceram. E estavam usando isso como, de certa forma, desculpa. Interessante que quando Deus levanta o profeta em nenhum momento fala a respeito do decreto do rei. O profeta não fala. Porque, na verdade, o que estava paralisando a obra não era mais o decreto do rei, mas era a prioridade que cada um dos judeus estava no coração. Ou seja, eles estavam ocupados construindo as suas próprias casas, edificando a sua própria vida e esquecendo daquilo que Deus tinha chamado eles para fazer. Então, às vezes, nós também somos assim, irmãos. Nós ficamos envolvidos em edificar coisas, em fazer coisas para nós mesmos, não que seja errado, mas muitas vezes nós priorizamos tanto as nossas próprias coisas e deixamos as coisas de Deus em segundo plano. Vamos esquecendo das coisas de Deus. Priorizamos a nossa própria vida e deixamos as coisas de Deus no segundo plano. Só que acredite, isso não é a vontade de Deus para nós. A Bíblia fala lá em Mateus 6,33, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém, queridos? Mas quantos de nós, em cada bola dividida, as coisas de Deus é que perde? Qualquer compromisso que surge no domingo, aí eu vou. Culto, semana que vem eu vou. Aí vira o crente 6 horas. Qual que é o crente 6 horas, pastor Aldo? 6 horas por mim, irmãos. Que hoje eu estou um compromisso aqui. Vou fazer uma coisa, vou fazer outra. E deixa de priorizar aquilo que Deus manda você priorizar.
Amém, meus irmãos? Então, algumas pessoas são assim. Elas acabam se ocupando de errado, construindo sua carreira, cuidando das suas próprias coisas. E acredite, não tem nada de errado nisso. Mas o problema é quando você prioriza e esquece as coisas de Deus. E deixa as coisas de Deus em segundo plano. Esquece as prioridades. E aí você vai se distanciando daquilo que Deus chamou você. Mas onde está a casa de Deus hoje, pastor? O que é a casa de Deus? Qual que é a prioridade de Deus? Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, projeta para mim 1 Timóteo 3,15. Olha o que Paulo fala para Timóteo, a respeito daquilo que é prioridade. Lá diz assim, olha, para que, se eu tardar, se deve proceder na casa, que ciente, ou seja, saiba de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, no Novo Testamento, a casa de Deus não é mais o templo. No Novo Testamento, a casa de Deus é fala comigo, igreja. É isso que Paulo está dizendo, né? Timóteo, né? Coluna e baluarte da verdade. Ou seja, né? Hoje, a casa que Deus manda cada um de nós edificar é a igreja. Então a igreja tem que ser prioridade para nós. Nós devemos realinhar nossas prioridades para colocar aquilo que Deus tem, aquilo que deram nas suas próprias casas, em primeiro lugar. Então, assim como os israelitas, né, se concentraram nas suas próprias casas, deixando a edificação do templo em segundo plano, deixaram de reconstruir ali o templo. Isso no Velho Testamento. Mas hoje, a casa de Deus é a igreja, amém, queridos? E a prioridade de Deus para nós é a igreja. Então hoje é dia que nós devemos realinhar nossas prioridades. Hoje o tema dessa mensagem é isso, realinhe as prioridades. A igreja é prioridade para você? A igreja tem sido prioridade na sua vida? Onde tem gastado o seu dinheiro? Onde você gasta o seu tempo? Onde você gasta o seu melhor? Isso fala de prioridades. E o profeta Ageu foi chamado, nesse contexto, para trazer o povo à prioridade correta, a realinhar as prioridades, que era a casa de Deus, amém, meus irmãos? Então Ageu, ele entrou em cena para chamá-los ao que realmente é prioritário. Olha o versículo 3, volta lá para Ageu, capítulo 1, versículo 3. O que ele fala? Ageu 1, 3. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso, ele faz uma pergunta, é tempo de habitares vós mesmos em casas apaineladas? O que é casas apaineladas? Casas bonitas, com boas fachadas. Enquanto esta casa permanece em ruína, nada de errado em você ter uma casa bonita. Diga amém. Deus tem uma casa bonita para você. Você que crê, diga amém. É verdade, Deus tem casas bonitas para você. Mas qual que é o problema aqui? Que os irmãos, cada um estava gastando todo o seu tempo, todo o seu recurso nas suas próprias casas, enquanto a casa de Deus estava em ruína. Isso mostra um princípio para nós, irmãos. Para edificar tudo que nós temos, todas as bênçãos que nos vêm à mão, é também para edificar a casa de Deus. Eu sei que muitas vezes nós temos dificuldade de entregar o dízimo, temos dificuldade de dar uma oferta, porque queremos gastar tudo conosco mesmo. Mas você está confundindo as coisas. Você não está priorizando. Deus quer te abençoar, que você tenha abundância. Deus quer multiplicar tudo na sua vida. Mas quando Ele fizer isso, não esqueça a obra de Deus. Não esqueça de ofertar. Não esqueça de devolver o dízimo. Não esqueça em abençoar a casa de Deus. Amém? Porque aqui o problema é que o povo estava cuidando só de si. Olha, o povo judeu, não sei se você sabe, mas é o povo mais próximo dessa terra. As grandes riquezas do mundo estão na mão de judeus. Sistema financeiro mundial, Hollywood, bancos, cassinos, não sei se você sabe, mas Las Vegas praticamente é toda de judeu, pastor Hugo. Todo o sistema financeiro mundial é deles. Quase tudo. Mas uma coisa que aquele povo tem, eles sempre têm um coração disposto a abençoar a obra de Deus.
Eu dei uma tarefinha para vocês, quantos fizeram aí? Procurar na internet a respeito do terceiro templo judeu. Alguém teve curiosidade? Teve uma irmã ali que teve. Olha, em 2014, eles fizeram uma vaquinha online para poder preparar a vaquinha online, porque conseguiram a construção do templo. Em menos de 12 horas tiveram que tirar do ar a vaquinha online, porque conseguiram mais dinheiro que era necessário. Então, se você pesquisa na internet, você vai ver que está tudo bacia. Todo o recurso, os materiais ali, a menorá lá, o candelabro, as bacias, os utensílios, está tudo feito de ouro para usar no terceiro templo. Já tem o dinheiro para a construção. Por quê? Porque é um povo generoso. Lembra lá de Êxodo capítulo 35, por exemplo, quando Moisés foi fazer a oferta para edificar o tabernáculo, teve um momento que teve que mandar parar. Para de trazer a oferta. Quero louvar a Deus o dia que chegar aqui, irmão, hoje não precisa ter oferta, que nós já temos mais que suficiente. Oferta, está sobejando. Vamos gastar o tempo mais com a palavra ou louvando, porque não precisa tirar oferta. Assim era o povo judeu. Eles têm esse entendimento que tudo que Deus dá para eles, também é para abençoar a obra de Deus, amém, queridos? Só que nesse momento aqui, eles tinham esquecido disso. Cada um estava cuidando das suas próprias coisas, cuidando dos seus próprios negócios. Por isso que Deus levanta e fala: olha, acaso é tempo de habitares vós em casas apaneiladas, em casas bonitas, em mansões, enquanto essa casa permanece em ruína? Em outras palavras, se eles estivessem edificando a obra, estivessem ali reconstruindo o templo, não tinha problema nenhum eles estarem morando em casas apaneiladas. Aqui o profeta não está fazendo aqui um culto à pobreza. Não, a crítica aqui é porque eles deixaram em segundo plano a edificação da casa de Deus. Naquele tempo, o templo era a casa de Deus. E eles diziam consigo mesmos que não era tempo e nem a hora de reconstruir o templo. No entanto, eles pensavam que era a hora de construir as suas próprias casas, deixando a casa de Deus para depois. E foi por isso que o profeta se levantou. Opa, gente, volta aqui. Vamos realinhar as prioridades? Por isso que eu estou aqui hoje, irmãos, vamos realinhar as prioridades? Porque Deus tem bênçãos para nós em 2026, amém, meus irmãos? Mas não se esqueça qual que é a prioridade. Não se esqueça qual que é a prioridade no coração de Deus, amém? Aí no versículo 5, continua dizendo assim, olha: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, lembra? Vocês têm semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saco, né, ou numa bolsa furada. Olha que coisa terrível, né? Porque eles estavam deixando a casa de Deus de lado, porque eles estavam deixando de edificar aquilo que Deus chamou eles para edificar. Alguns até estavam ganhando dinheiro, até estavam, entre aspas, prosperando, mas quando recebiam o dinheiro, não dava para nada. Infelizmente há momentos assim na nossa vida, que a gente até ganha dinheiro, parece que as coisas até dão certo, mas você não sabe para onde vai o dinheiro, parece que não rende. Trabalhei, e o que eu fiz? Continuo devendo. Eu ganhava um tempo atrás, mas continuo devendo na conta. Já passou por isso? Eu já. Estou ganhando muito mais. Dobrou meu salário. Está 3 vezes mais, mas agora minha conta continua no vermelho. Como fazer isso? Era assim que estava acontecendo com eles. Não importa, né, quantos que eles estavam ganhando, o dinheiro estava desaparecendo. Às vezes acontece isso conosco. Comemos, mas não percebemos que estamos satisfeitos, mas está faltando algo. Você está sendo abençoado, as coisas estão vindo para você, mas você está insatisfeito, não consegue se alegrar, não consegue, você continua no seu interior aquela insatisfação ainda. Algo dentro de você continua trazendo esse sentimento de insatisfação. É muito ruim quando isso acontece. Trabalhamos, ganhamos o dinheiro, mas não sabemos para onde o dinheiro vai. Antigamente tinha um quadro desse na vinha, né? Para onde vai o seu dinheiro, né? Lembra?
a Eagle Pies, né? Alguma coisa assim, era o irmão lá que fazia esse quadro. Para onde está indo o seu dinheiro? Aqui eles estavam nessa situação, não sabia para onde o dinheiro estava indo. E por quê? Porque eles recebiam dinheiro e colocavam numa bolsa furada. E por que isso estava acontecendo? Porque eles deixaram de priorizar as coisas de Deus. Por isso que eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, você jovem, adolescente, você que é casado, entra 2026 com o propósito de ser um ofertante fiel, de ser um dizimista fiel. Creia na palavra de Deus, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel. Não é o pastor que está dizendo, está escrito na palavra. E a Bíblia diz lá em Malaquias, provai-me nisto, diz o Senhor. Porque às vezes você trabalha, quantos irmãos? Às vezes entrega a célula por causa de trabalho, arruma um emprego, 2 empregos, e nada resolve. Acho que piora, porque piora o casamento, piora a relação com os filhos, porque ele está ausente. Trabalha e não resolve o problema. Experimenta fazer diferente esse ano, meu irmão. Olha para o Senhor. Valoriza as coisas de Deus. Ora, Senhor, me dá fé. Me dá fé. A questão de dar dízimo, de ofertar, não é questão de ter ou não ter dinheiro. É uma questão de fé. Quero desafiar você, se você está com essa dificuldade em crer, em separar o dízimo, em ofertar, venha para cá orar amanhã. Venha orar terça-feira. Separe uma oferta das primícias, de acordo com a sua capacidade. Mas seja honesto com Deus, Senhor, eu quero participar. Eu quero experimentar. Chega de trabalhar, ficar horas e horas, às vezes dias fora de casa e nada resolve. Parece que minha vida não está melhorando. Comece a priorizar as coisas de Deus, meu irmão. Olha para Ele. Era essa situação que o povo estava passando. Tudo que você ganha é como se colocasse num saco com um buraco. Desaparece completamente. E às vezes nós culpamos, porque minha esposa gasta demais, pastor. Misericórdia. Lá em casa é só uma mão trabalhando e tem um monte de boca tirando. É um colocando, pastor Hugo, e tem uma mulher e os filhos tirando. Eu já ouvi isso. Glória a Deus por isso, amado irmão. Foi para isso que você foi levantado, para ser o sustentador da sua casa, o provedor. E ora a Deus, Senhor, eu vou ganhar mais do que ela é capaz de gastar. Gostei desse amém, amada. Aleluia. O irmão murchou na cadeira ali, ele foi escorregando para baixo assim. Não, homem de Deus, agarre na promessa. Deus é poderoso para fazer, amém. Mas às vezes nós somos assim, culpamos um ao outro, culpamos as contas, culpamos o governo, culpamos os impostos. Aí alguns tentam lubridiar e sonegar imposto e acaba se dando mal, daqui a pouco a polícia está na sua casa. Diga misericórdia. Não paga os funcionários direito. Aí daqui a pouco está lá na justiça do trabalho, sendo depenado, fala misericórdia. Não, filho. Prioriza as coisas de Deus, que o Senhor vai fazer multiplicar na sua vida. Foi para isso que o profeta foi levantado. Olha, vocês têm trabalhado, mas têm colocado no buraco, no saco furado. Têm comido, mas não têm satisfeito. Até tem roupa, mas não se acha bonito no espelho. Abre o guarda-roupa, está lá lotado, mas nenhuma roupa serve. Marido, não tem roupa. Não sei se na sua casa é assim, mas lá em casa é assim. Tem 4 partes no guarda-roupa, 1 é minha, 3 é dela, e ela não tem roupa. Tem uma sapateira de 3 metros de altura, com trocentas divisórias. Não tem mais espaço, está um sapato em cima do outro. Na sua casa é assim? Glória a Deus por isso. Amém, isso é bênção, amém? Prosperidade. Mas Deus vai te dar satisfação. Quando você prioriza as coisas de Deus, você vai ter satisfação. Porque essa insatisfação, às vezes, nos leva a sermos murmuradores. Fica murmurando. Fica igual cachorro, né? Não é assim? Vai estar lá o marido lá. É a mulher que foi, bem. Nada não. Está insatisfeito. Mas isso é um tempo de Deus, vai trazer satisfação. Você tem alegria na sua casa, tem alegria com a sua esposa, tem alegria com o seu marido, tem alegria com os seus filhos.
louvar a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida, amém? Então é tempo de nós realinharmos as nossas prioridades, amém, meus irmãos? Então não seja um louco que às vezes fica correndo atrás das coisas e esquece as coisas de Deus. Quantos, como eu falei, né? Quantos irmãos, às vezes deixa de liderar, deixa de vir no culto por causa de trabalho, fica rodando Uber aí de madrugada, dia e noite, não vai para a célula porque está no Uber, não para nem no dia da célula, não para no culto. Eu já conheci o irmão, pastor Paulo, ele vinha para o culto, mas deixava o celular ligado. Se tocasse chamado do Uber, tchau, até domingo que vem, pastor, estou indo pegar a corrida. Diante de Deus, chegou a esse nível de escravidão. Se ele tivesse vindo para o culto e tocasse, dali ele já desviava. Mas se ele podia até chegar no culto, Aldo, mas se tocasse a chamada, aquele toquezinho, sabe? Eu não sei imitar o toquezinho, ele saía. Não se permita viver nessa escravidão, diga amém. Realinhe prioridades. Não deixe de liderar por causa de dinheiro, por causa de trabalho. Não deixe a sua esposa dormir sozinha, irmão, para trabalhar dia e noite. Senão depois chega em casa, a sandália havaiana está molhada, e aí? Alguém usou seu banheiro, misericórdia. Sua cama, o lado da sua cama está quente. Fala misericórdia. Mas tem louco que fica nisso, a vida dele é trabalho, trabalho, trabalho. Não tem tempo mais para a célula, não tem tempo para o culto, não tem tempo para conversar com os filhos, para desfrutar da esposa, não tem tempo de ter uma vida social, porque é só trabalho. Não faça isso, meu Deus, misericórdia. Por isso que a Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 6, versículo 25, diz assim, olha, por isso vos digo, não andeis ansiosos, por coisa alguma, né, pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Lá no versículo 31 ele diz, olha, versículo 31, vai lá para o 31. Portanto, não vos inquieteis, não perca a sua paz, amém, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, como é que vamos pagar essa conta? Como é que vai pagar a prestação? Não vos inquieteis, amém, meus irmãos? Versículo 32 diz, porque hoje essas coisas, aqueles que não conhecem a Deus, é que procuram todas essas coisas, e se matam de trabalhar, ficam angustiados, perdem noite de sono, não dorme, não descansa, vive na ansiedade, vive roendo a unha, vive batendo o pé. Mas nós não somos desses, amém, meus irmãos? Por quê, pastor? Porque o nosso Pai Celeste sabe que necessitamos de todas elas. Então, qual que é o segredo? Qual que é a direção do Senhor para nós? Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É Deus que está prometendo, amado. Cuidado com a ganância. A Bíblia fala que na vontade de ficar rico, muitos, né, acabam entrando em maus caminhos, trazendo muitas aflições sobre si, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si não é mal, e Deus quer que você tenha dinheiro, diga amém. Honra a Deus a sua prosperidade, mas cuidado com a prioridade. Cuidado, olha, eu já vi muitos irmãos fazer isso, irmãos às vezes rejeitar a proposta de emprego, porque se ele aceitasse aquele emprego, ele ia ter que sair da célula, ter que sair do culto. Eu já vi irmãos fazendo isso. Ele, não aceito isso. E pouco tempo depois eu vi esses irmãos, Deus mudar a sorte dele completamente. Mas já vi o contrário também. Pastor, arrumo um líder lá para minha célula, porque eu arrumei um trabalho, e agora eu tenho que trabalhar. Sabe como é que é, né, pastor? Tem que pagar as contas, ou só vai pagar para mim? Eu falei, não, irmão, não vou, não sou seu pai. Como dizia lá no Maranhão, Aldo, não sou cascudo para ter filho barbudo. Né? Só que, infelizmente, brincadeiras à parte, muitos fazem isso e vai de mal a pior. Porque sai do ambiente da igreja, sai do ambiente da bênção e vai lá para um ambiente terrível. Aí começa a dar problema no casamento, começa a dar problema, não resolve o problema financeiro e arruma um monte de outros. Então não faça isso.
Cada um responde por si. Não estou dizendo para você fazer A ou fazer B. Faça de acordo com a sua fé, com aquilo que Deus tem para você. Mas cuidado, realinhe suas prioridades, amém, meus irmãos? Estamos chegando no final de um ano, entrando em outro. É tempo de um recomeço. Não é um ano novo, vida nova, diga amém. Mas comece olhando para o lugar certo. Olhe para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Cuidado com as distrações. Cuidado para não gastar a sua vida toda com prioridade errada e colocar dinheiro no saco furado. Foi nesse contexto que o profeta foi levantado. Deus, ele é poderoso para fazer na sua vida, meu irmão. Priorize, buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. E a promessa é que todas essas necessidades, tudo aquilo que você precisa, com o que comer, com o que vestir, Deus vai te acrescentar. É Ele que está falando. É o Senhor que está falando, amém, meu irmão? Então, porque quando você prioriza as coisas de Deus, isso traz prazer a Deus. Porque a edificação da casa é o prazer de Deus. Voltando lá para Ageu, capítulo 1, versículo 7, a partir do versículo 7, o profeta ele continua dizendo, ele fala a respeito de qual que é a prioridade de Deus. E ele diz, olha, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, quando você edifica a casa, quando você envolve na edificação, buscando o reino, isso traz glorificação a Deus, amém? Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, a madeira representa pessoas. Então, quando você traz o povo, quando você edifica, hoje nós estamos edificando uma outra casa. Nós não estamos mais construindo um templo ou um prédio. Apesar que como igreja estamos envolvidos na edificação de um prédio. Mas aquele prédio hoje não é a casa de Deus. Mas a casa de Deus são aquelas milhares de pessoas que vão passar a se reunir lá. E nós estamos trabalhando na edificação dessa casa, amém? Quando você vai lá para a sua célula, quando você está lá ministrando, orando pelos irmãos, aconselhando os irmãos, acompanhando, apacentando, discipulando, quando você está lá ganhando, saqueando o inferno, povoando o céu, levando gente para o encontro, trazendo gente para o cursão, para o CTL, vamos fazer tudo isso esse ano, amém, meus irmãos? Aí nós estamos edificando a casa, e quando nós edificamos a casa, isso agrada ao Senhor, isso agrada a Deus. Talvez você está aqui me ouvindo, tem muito tempo que você não está envolvido na edificação dessa obra, já foi líder no passado, já liderou, hoje não lidera mais por algum motivo. Meu irmão, quero te convidar, te exortar, venha participar da edificação dessa obra. Vamos envolver nesse ano, amém, queridos? Vamos envolver, realinhe suas prioridades, porque isso agrada a Deus. Então, mesmo que às vezes nós não fazemos da melhor forma, às vezes nos esforçamos, estamos ali tentando crescer a célula, avançar, multiplicar, e mesmo assim, às vezes as coisas não acontecem como nós queríamos, mas acredite, o que você está fazendo, o que você está envolvido, Deus fica satisfeito. Então você que é líder de célula, quantos líderes temos aqui hoje? Amém, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Saiba disso, que o seu trabalho lá na célula traz prazer para Deus. Às vezes os irmãos não reconhecem. Às vezes o discipulador não reconhece como deveria. Às vezes o pastor não reconhece como deveria. Mas acredite, Deus está vendo o seu trabalho. Deus se alegra com o seu trabalho. Às vezes os irmãos lá na sua célula nem te valorizam como deveria. Mas acredite, Deus valoriza. Deus está satisfeito, amém, meus irmãos? Porque você está edificando a casa de Deus. Quer desafiar você a se envolver, meu irmão. Pastor, mas como que a casa de Deus ela é construída? Tem várias formas de nós participarmos dessa edificação. Tem várias maneiras de nós apoiarmos a edificação dessa obra. E uma delas, a mais básica, olha para cá, a mais básica de você apoiar a edificação é quando você está presente. Pelo simples fato de você estar lá na sua célula, de você vir para o culto, você está apoiando a edificação da casa de Deus. Sabia disso? Porque a sua presença é importante. Porque quando você está na célula, quando a célula está cheia, quando todo mundo foi, rapaz, o líder vira outro, pastor André. O irmão fica ousado,
fica cheio de fé, fala em línguas, se motiva. Não é assim? Assim é o pastor também. Quando o culto está cheio, o pastor fica empolgado. Acredite, uma das formas de você apoiar é quando você valoriza o culto. Valoriza o culto, irmãos. Olha, nós somos quase 900 pessoas em nossas células. Agora, claro que em dezembro, janeiro é normal, nosso culto está mais vazio, mas no dia a dia, no domingo a domingo aqui, menos da metade vem no culto. E tem irmão que vem uma semana, na outra ele não vem. Aí, pastor, acho que eles ficam combinando lá. Irmão, essa semana eu vou, você não vai não. Valoriza a célula, eu fico. Não, meu irmão, valorize o culto. Valoriza a célula, amém? Porque quando você prioriza o culto, mas qualquer coisinha não vou. Ah, vai chover, não vou. Ah, estou gripado, não vou. Ah, não sei o que, não vou. Ah, veio alguém na minha visita na minha casa, não vou. Não, meu irmão, prioriza. Quando você prioriza a reunião da célula, quando você prioriza o culto, acredite, isso você está edificando a casa de Deus. Então não desvaloriza. Ah, não vou nem sentir minha falta. Não tem essa mentalidade. A sua presença valoriza a casa de Deus. Pastor, mas eu estou aqui só para... Então acredite, esse número é importante. Uma cadeira preenchida é importante. Então uma forma básica de você priorizar. Então quero desafiar você, 2026, prioriza os cultos. Olha, em média, nós temos 52 domingos num ano. Sabia disso? São 52 semanas, 52 domingos. Faz uma breve retrospectiva aí. Quantos domingos você faltou? Dos 52. Se faltou mais do que 5, é problema. Ih, pastor, se eu vim 5, eu vim muito. Fala comigo, misericórdia. Então, mas você valoriza também? Valorize. É um tempo de você valorizar os cultos. Mas você valoriza também chegando na hora, amém? Fala comigo, fala Deus! Tem irmão que chega às 5h05, 5h10, 5h20, 5h30, 5h35. Misericórdia! Chega na hora, amado. Você sabia que 5 virgens ficou para trás porque estavam atrasadas? Em última análise, o problema daquelas virgens eram virgens, santas, imaculadas da Conceição, puras, mas se atrasaram. Quando disseram, eis o noivo, não estava preparado, estava se arrumando em casa ainda, Aldo. Estava se maquiando lá. Bora, mulher, já vou, benzinho, só mais um pouquinho. Bora, mulher, já vou. A porta fechou, pastor André, e aí? Fala comigo, misericórdia. Brincadeiras sérias à parte, volta para cá. Valoriza a casa de Deus, amém, meus irmãos? Olha, uma das formas de você valorizar, mais básica, esteja presente. Você que é membro de uma célula, valorize sua célula. Esteja lá com o seu líder. Deixa ele sozinho com o anfitrião na reunião, não. Não deixa. Eu vou estar lá, aconteça o que aconteça, eu vou estar lá. Faça chuva, faça sol, vou estar lá. Isso é valorizar. Isso agrada a Deus, amém, meus irmãos? Essa é uma forma. Essa é uma forma de você valorizar. Valorize. Porque quando você valoriza, isso agrada a Deus. É isso que o Senhor falou aqui para o profeta. Quando você está edificando, se glorifica e dá prazer para Deus. Então, quando você valoriza o culto, valoriza a sua célula, estando presente, isso valoriza. Chega aqui, apenas o fato de você estar presente, valoriza. Ainda mais quando você chega aqui já cheio da unção, orando em línguas. Aí valoriza ainda mais. Amém, discipulador? Amém, líderes? Mas tem irmão que chega aqui perdido, 5h35. Onde que eu estou? Onde que eu vou? O que está acontecendo? Nossa, esse louvor hoje não sei o quê. Ah, esse pastor não sei o quê. Não, filho, vem de corpo e alma, presente, seja intenso. Aí valoriza ainda mais, amém? Mas acredite, o simples fato de você estar aqui, valoriza demais.
Se chegou na hora, então, o pastor glorifica a Deus. Amém? Posso deixar de dar indireta? Posso voltar aqui para o tema? Pergunta ao seu irmão, irmão, você entendeu? Vira para ele aí, irmão, você entendeu, né? Valoriza o culto. Chega na hora. Isso é bênção, irmão. Olha, quando você ora pelo culto, quando você ora pela sua célula, isso edifica a obra de Deus. Isso é bênção. Aprenda a orar pelos irmãos da sua célula. Mesmo que você ore, seja o líder, seja só membro. Ore pelos irmãos, ore pela reunião, ore pelos cultos, ore para que os irmãos venham para o culto. Isso é valorizar a casa de Deus. Aí é glória, irmão. Vinícius, aqui 7 horas com o pastor, de segunda a sexta. Aí é glória, irmão. Viu, Ciro? Ciro é parceiro aqui, quase que infaltável. Sempre está aqui orando, né? É uma benção, irmão. É importante. Semana que vem, na outra, voltamos nossa oração. Essa semana agora vamos orar à noite aqui. 9h30, segunda, 7h30 da noite. Terça, 19h30. Quarta, 19h30 e às 22h. Na outra semana voltamos às 7 horas da manhã. Separa um dia na semana pelo menos. Venha valorizar a casa de Deus. Você sabe que nós oramos aqui de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã, amém? Se não sabia, fique sabendo. Dia 5, segunda-feira, voltamos aqui. E nas quarta-feiras, ainda fazemos a ceia juntos aqui e tomamos um café especial. Toda quarta-feira. Uma palavra especial aqui, a ceia especial e um café da manhã abençoado, que os irmãos trazem pão de queijo, traz bolo, já trouxeram até pamonha. Teve irmão que fez bolo de madrugada, para trazer para cá. É bênção. Quando você ora, quando você participa da oração, isso é importante, amém, meus irmãos? Precisamos valorizar a edificação da casa de Deus. O contexto aqui é que o profeta ele foi levantado num tempo que cada um estava preocupado com as suas próprias coisas e esquecendo a igreja, esquecendo as coisas de Deus. Mas uma outra forma de você valorizar a casa de Deus é quando você oferta, quando você entrega o seu dízimo. Quando você oferta, você está acreditando, está patrocinando a obra. Olha, irmãos, há uns domingos atrás, nós passamos um relatório aqui para os irmãos, que nesse ano de 25, a Igreja Videira, no mundo inteiro, batizou mais do que 35 mil pessoas. E sabe por que batizou esse tanto de gente? Porque tem muitos irmãos que valorizam dizimando, valorizam ofertando. Porque acredite, para a expansão da igreja, precisa de dinheiro. Quando você oferta, você está valorizando a obra. Você está patrocinando. Coloca no seu coração, nesse ano de 26, eu vou ser um patrocinador da obra de Deus. Meu irmão, Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo aquilo que você semeia, tudo aquilo que você oferta, Deus vai te retribuir. Nós é que não temos noção exata de onde chega a nossa oferta. Tem irmãos lá no Paquistão. Você sabe onde é o Paquistão? Talvez se te der um mapa, você vai dizer, pastor, aqui não estão, ali não estão, acolá não estão, nem sei onde estão. Mas acredite, tem um país chamado Paquistão. Tem uma igreja videira lá, forte, avançando, batizando, crescendo. Os irmãos têm até escola videira lá. E lá os servos, cadê os servos que estão servindo hoje aí, os irmãos? Lá os servos, Tiago, servem na porta com um fuzil. Revista na mão e fuzil no outro. Porque o negócio é perigoso. Lá é perigoso, mas tem uma igreja forte sendo levantada lá. Por quê? Porque tem irmãos aqui de Goiânia que patrocinam, que ofertam. Quer te convidar a ser um patrocinador. No dia 31 agora temos a oportunidade de você entregar a sua oferta das primas. Cadê os servos rapidinho? Cadê os servos aqui? Me ajuda o discipulador rapidinho. Cadê os envelopes das premissas, Paulo? Está aí? Vamos entregar rapidinho. Se você quer pegar um envelope, eu quero desafiar não a envelope, mas escreva seus alvos. Traga ele no culto amanhã. Vamos orar pelos seus alvos. Levanta sua mão, você que quer o envelope aí. Não é obrigado. Desafia, quer participar. Levanta a mão. Pega aí. Qualquer valor, irmão.
Quero te desafiar, não venha para o culto sem nada. Traga pelo menos, sei lá, R$2, R$10, R$100. O que Deus colocar no seu coração. Participa. Valoriza a edificação da casa de Deus. Amém, meus irmãos? Não tem um valor estipulado. Logo, quero te encorajar a participar. Fica com a mão erguida até o irmão chegar perto de você. Não baixa a mão, não. Quero te encorajar. Não venha de mãos vazias. Quero te encorajar. Seja um dizimista. Olha, irmão, eu louvo a Deus no dia que eu fui desafiado a ser um dizimista. Um dia que eu criei, a vida mudou. E fiz um propósito com Deus. Eu vou ser um dizimista na igreja. Ô, meu irmão, minha vida mudou de lá para cá. Isso tem 25 anos. Que minha vida mudou completamente. Completamente. Por quê? Porque eu resolvi crer. Resolvi crer na palavra. Porque aquele que faz a promessa, ele é fiel, amém, meus? Pegue o seu envelope, meu irmão. Participe da oferta das primícias. Pegue o seu envelope. Escreva os alvos. De repente, pastor, eu não tenho dinheiro hoje. Então, o meu primeiro alvo é ter um valor para ofertar quarta-feira. Faz isso para você ver se Deus não vai surpreender você. Conta antiga que estava te devendo, vai aparecer o pagador essa semana. Vai te ligar, fulano, manda a chave Pix aí. Quem quer receber uma mensagem dessa semana? Fulano, manda a chave Pix, aquele valor que eu peguei emprestado, vou te devolver. Sabe aquele valor que eu estou devendo? Vou te pagar. Ô fulano, aqui é seu patrão. É o seguinte, queria te comunicar que eu vou te dar uma promoção. Na última oferta aqui, no jejum, teve uma irmã que recebeu uma ligação dessa. O patrão ligou para ela na segunda-feira, ela ficou preocupada, vai me demitir. Vai me mandar embora, gelou o coração. Mas quando ele falou, não, vou te dar uma promoção. Vou te abençoar. Claro que ele não usou essas palavras, porque ele era incrédulo. Mas foi usado por Deus para abençoar ela. Deus é poderoso, amém, meus irmãos? Então tem várias formas de nós edificarmos a casa de Deus, amém, meus irmãos? Várias formas. Então quero desafiar você. Está à toa terça-feira de manhã? Vamos fazer número na oração lá na Arena Praça da Bíblia. Terça-feira, 9 horas. Está de boa? Vai para lá orar conosco. Você vai estar edificando a casa de Deus. Vai estar priorizando a casa de Deus, amém? Mas para finalizar, não vai dar tempo de falar de tudo hoje, mas eu creio que o importante foi falado. Quais são as consequências se nós invertermos as prioridades? Lá no versículo 9 de Ageu 1, volta lá para Ageu 9:1 para a gente encerrar. Diz assim, olha, por causa que vocês estão com a prioridade invertida, porque estão cuidando das próprias coisas e não cuidando da casa de Deus, esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxesse para casa, eu como um sopro dissipei. E por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vocês retém o seu orvalho, e a terra retém os frutos. Fiz via seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho de suas mãos. Ou seja, quando nós invertemos a prioridade, quando nós deixamos as coisas de Deus em segundo plano, quando nós não valorizamos a igreja, infelizmente Deus fica impedido de nos abençoar. É como se Deus dissesse, quando você não está alinhado comigo, nem tudo está a seu favor, mas vai contra você. Porém, o contrário é verdadeiro. Se você prioriza, se você valoriza, quando você se alinha com o Senhor dos Exércitos faz com que todo coopere para o seu bem. Isso é promessa de Deus, diga amém. Não, irmão, na vida cristã não significa que nós não passamos por lutas. Passamos por luta. Mas a promessa de Deus é que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Quando você está alinhado, mesmo que está no meio da tribulação, no meio da luta, saiba disso, Deus está com você. Ele está com você, amém, meus irmãos?
quando tudo está ali alinhado, quando você coloca a sua prioridade na coisa certa, há bênção sobre a sua vida. Não vai dar tempo eu falar sobre tudo isso, mas eu penso que o importante aqui você já recebeu hoje. Aprenda a valorizar as coisas de Deus. Quero convidar você para se colocar de pé. Quero que você que pegou o envelope, pegue ele na sua mão. Quero terminar o culto aqui orando por você. Mas orando para que você, meu desejo do meu coração é que você tenha revelação nessa noite para priorizar as coisas de Deus. Faça um propósito com Deus. Tanto o propósito de você separar uma oferta no dia 31, mas também um propósito de você priorizar as coisas de Deus. Priorize a igreja, priorize sua célula, priorize nossos cultos, se envolva na edificação, porque há uma promessa de Deus para nós, amém? Olha, o povo ali, eles atenderam o chamado do profeta, eles ouviram ali a exortação e eles passaram a edificar. E nós sabemos que o que Deus tem feito com esse povo. Deus tem abençoado esse povo de uma forma sobrenatural. Mesmo eles ainda não aceitando, o Cristo, o Messias, é um povo próspero, um povo abençoado. Então, quanto mais você, meu irmão, que é filho, se Deus não poupou o seu próprio filho, antes te entregou, porventura não te dará juntamente com ele, graciosamente todas as coisas. Então, pega aí o seu envelope. Se você tiver seu envelope, coloca a mão no seu coração. Eu quero orar por você, meu irmão. Em nome de Jesus, que você possa meditar nessa verdade. Leve a revista, leia o restante. Medite, ouça essa palavra mais uma vez. E coloca no seu coração esse desejo. Senhor, eu quero valorizar aquilo que o Senhor valoriza. Que o meu coração esteja onde está o coração do Senhor. Que o meu coração esteja priorizando aquilo que o Senhor prioriza. Porque quando você está alinhado com o Senhor, meu irmão, acredite, grandes coisas Ele tem para fazer na sua vida. Quer desafiar você a sonhar alto, a orar. Venha para cá amanhã orar conosco. Venha na terça-feira, venha para o culto da virada. Mas num ato de fé, escreva os seus alvos. Acredite, o fato de você escrever já é um passo de fé. Para refletir, o que eu quero para o ano que vem? O que eu quero para minha família? O que eu quero para minha casa? O que eu quero para minha célula, para o meu discipulado? O que eu quero para minha vida ministerial? Pensa nisso, ore sobre isso, anote aquilo que o Espírito Santo trouxer no seu coração. De repente você que tem irmãos aqui que querem prosperar financeiramente. Tem uns que já compartilharam comigo: pastor, eu quero abrir uma empresa, quero crescer minha empresa. Coloca os alvos, escreva, venha orar, venha clamar, porque o Deus que é o Todo-Poderoso para fazer infinitamente mais, tudo aquilo que você possa pensar, ou mesmo que você possa escrever, porque tem coisas que nós temos vergonha até de escrever, não é grande demais, vou nem escrever, vai que alguém vê. Mas a Bíblia fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você só pensou. Ele é poderoso fazendo na sua vida, amém? Coloca seu envelope para cima. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada um dos meus irmãos. Pai, o Senhor quer levantar uma igreja próspera em nosso meio. Ó Deus, gera fé no coração dos teus filhos, para crer em coisas grandes, para crer em promessas grandes. Ó Deus, para sonhar sonhos grandes, os sonhos do Senhor. Pai, dê a eles fé para semear, fé para trazer uma oferta generosa na quarta-feira. Pai, que não seja uma oferta baseada naquilo que eles têm hoje, mas seja uma oferta baseada naquilo que eles desejam para o ano que vem, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Ó Deus, quero despertar fé no coração do teu povo nessa noite. Desperta fé no coração de cada um, para que eles possam experimentar de tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Pai, que nenhum possa ficar de fora, mas que eles possam tomar posse da promessa, desfrutar do ano da multiplicação de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus nós oramos, e nós queremos, ó Deus, colocar como prioridade aquilo que é prioridade para o Senhor. Nós buscaremos o reino e sua justiça em primeiro lugar, e nós cremos que as demais coisas serão acrescentadas nas nossas vidas, em nome
abençoe você,